Continuando na nossa aula 2, que trata sobre a Lei 9.717 de 98, o qual eu já pedi para vocês lerem, né? Leiam a lei, é muito importante, é uma lei curta, mas muito rica em detalhes. Então, sobre essa lei, questão número 8. Sobre as regras previstas na Lei 9.717 para a organização e o funcionamento dos RPPS, assinale a alternativa correta. Letra A. No caso de extinção do RPPS, a União, Estado, Distrito Federal e os municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, exceto aqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio. Correta essa questão? Não. Onde está errado nessa questão? Essa parte, exceto. Por quê? Porque no caso de extinção, fica responsável a União, Estado, Distrito Federal e os municípios assumem sim a responsabilidade pelos pagamentos dos benefícios concedidos, bem como aqueles que na data da extinção haviam sido implementados, tá? Isso é um respeito ao direito adquirido, tá bom, gente? Então, essa parte aqui ficou errada. Nós estamos buscando a alternativa correta, então não é essa. Alternativa B. As contribuições dos recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios e as contribuições pessoais do pessoal civil, ativo, inativos e dos pensionistas poderão ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes? Correto. Bem como para aplicação de recursos em títulos públicos do governo federal? Correto. Estaduais e municipais? Errado. Lá na resolução do Banco Central que trata sobre investimentos, estabelece que nós podemos, sim, enquanto regime próprio, aplicar em títulos do governo federal, não estaduais e municipais, tá? Então, a alternativa B ficou errada por causa disso. Alternativa C. O servidor titular de cargo efetivo da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, ou militar dos Estados e do Distrito Federal, filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação com ônus, será automaticamente vinculado ao regime do cessionário, caso permaneça nessa condição por mais de 3 anos? Falso também. Casos de cessão, lembre da nossa aula. Servidor cedido, ele fica vinculado sempre, é regra, ao regime próprio de origem. Sou concursado no município X, lá tem regime próprio. Fico sempre contribuindo para o regime próprio. Se eu for cedido para o estado ou para outro município, continuo minha contribuição nesse regime próprio, tá bom? Então também está errada a alternativa C. Alternativa D. As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos estados, Distrito Federal e dos municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser observada, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal. Correto, perfeita, a alternativa D, marquem ela, tá bom? Então, a alternativa D está correta. Então, marquem aí a alternativa D. Questão número 9. Nos termos da Lei 9.717, a contribuição da União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados seus servidores. Alternativa A. Não poderá ser inferior ao valor da contribuição do ativo, nem superior ao dobro dessa contribuição. Perfeita é a alternativa A. Então, o valor da contribuição não poderá ser inferior nem superior
a essa, tá bom? Então, marquem aí a A. Vamos ler as demais, só para efeito de conhecimento. Não poderá ser superior ao valor da contribuição do ativo? Não, pelo contrário. Então, a contribuição que trata aí o artigo 9º é o quê? A contribuição patronal. Então, ela pode ser superior ao ativo? Pode. Lembrando que é limitado ao dobro dela. Alternativa C. Deverá ser superior ao da contribuição do ativo? Não necessariamente. Por exemplo, se for feito o estudo atuarial e verificar que a patronal pode ser igual ao do servidor ativo, ela poderá sim ser igual. Então, ela não tem obrigação de ser superior, ela pode ser igual ou superior, lembrando o teto ou o dobro dela. Alternativa D. Deverá ser igual ao valor da contribuição do servidor ativo? Não necessariamente, ela pode ser igual ou maior, né? Até o dobro. Alternativa E. Deverá ser correspondente ao dobro? Não também, tá errada. Então, ela pode sim. Alternativa A ficou certa, ela não poderá ser inferior nem superior ao dobro, tá bom? Questão número 10. Narciso é funcionário público do município de Valinhos, titular de cargo efetivo, filiado a regime próprio de previdência social e foi cedido a órgão estadual. Seção. Só vocês lembrarem, antes de ler a questão já vamos lembrar. Seção, servidor cedido, sempre fica vinculado ao órgão de origem. Então é aí que a gente vai buscar a resposta. Alternativa A. Poderá escolher a qual regime? Já está errado, né? Não há escolha, sempre vinculada ao RPPS de origem. Alternativa B. Somente poderá manter o vínculo com o regime de origem se for cedido com ônus para o Estado, independentemente de quem vai pagar. Porque o que é cedido com ônus? É quem vai pagar. Então, se o Estado é que vai pagar, fica vinculado ao regime de origem? Ou se é o município é que fica vinculado? Não. Independentemente de quem vai pagar essa cessão, né? Quem vai pagar a remuneração desse servidor, sempre vinculado ao regime próprio de origem. Alternativa C. Ficará vinculada aos dois regimes, devendo o município? Não, não tem como vincular a dois regimes, né? É um cargo só, a um único regime de origem. Alternativa D. Poderá permanecer? Não, não é poderá, o verbo aí é deverá. Então a alternativa D também está errada. Alternativa E. Permanecerá vinculado ao regime de origem, independentemente se foi cedido com ou sem ônus para o Estado. Perfeito, é essa aí. Então não se esqueça, casos de que cair em questão de servidor que foi cedido, ele sempre ficará, independentemente se a cessão foi com ou sem ônus, para o regime próprio de origem. Questão número 11. A lei De acordo com a Lei 9.717, né, que dispõe sobre as regras gerais dos RPPS, vamos assinalar a alternativa correta. Não esqueçam de circular, aqui eu estou procurando a correta. Alternativa A. No caso de extinção do RPPS, né, os municípios, a União, Estado, Distrito Federal e municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários para sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio. Perfeitinha, perfeitinha, né? Essa questão aí já podem marcar a alternativa A. Então, caso de extinção de RPPS, o ente ao qual ele está vinculado, por exemplo, é um regime próprio estadual. Então, o Estado ele fica responsável pelo pagamento dos benefícios concedidos durante toda a vigência do regime próprio estadual e bem como daqueles que haviam sido implementados na data da extinção, tá? Então, aí respeitando o direito adquirido. Alternativa B, só para efeito de conhecimento. As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos estados, Distrito Federal e municípios para os respectivos regimes próprios serão inferiores aos dos servidores titulares da União? Não, né? A gente sabe que não, já estudamos sobre isso na questão anterior. C. O servidor público titular de cargo efetivo da União, Estado, Distrito Federal e municípios ou militar dos Estados, Distrito Federal filiado a regime próprio, quando cedido ao órgão ou entidade de outro ente federação com os 100 anos, não permanecerá vinculado? Está errado. Permanecerá, né? Caso de cessão, o servidor público sempre fica vinculado ao regime próprio
de origem. Alternativa D. Cobertura exclusiva a servidores titulares de cargos efetivos e a militares e seus respectivos dependentes de cada ente estatal, sendo permitido, inclusive, o pagamento de benefícios mediante convênios. Olha aí, não. Não, né? Então, ela permite, sim, cobertura exclusiva aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e a respectivos dependentes, mas não tem essa história de convênio, tá? Nem consórcio. Então, se eu sou vinculado com um município, eu fico sendo servidora vinculada ao regime próprio daquele município, tá? Não, o Estado não vai me pagar, não tem consórcio nem convênio, não, nessa questão dos regimes próprios, tá? Alternativa E. A contribuição da União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluídas suas autarquias e fundações aos RPPS, a que estejam vinculados os servidores, poderão ser inferiores. Não poderão ser inferiores ao do ativo, né? Então, aqui é não poderá ser inferior. Faltou o não aí. Questão 12. De acordo com a Lei 9.717, a contribuição da União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos RPPS a que estejam vinculados seus servidores, não poderá ser. Então, gente, falou de contribuição patronal, que é o que está falando aí, né? Contribuição da União, Estados. Lembrem, contribuição patronal, ela não pode ser inferior ao do ativo, nem ao dobro dessa contribuição. Então, vamos lá. Inferior ao ativo, nem superior ao dessa contribuição. Então, marquem aí a letra E, que está correta. Bom, então encerramos aqui agora o capítulo 2.